hoje essa aula de revisão é desses dois conteúdos, tá? A teoria da biogênese, a biogênese e o do conteúdo de células, tá? Aí o Mikael entrando aí. Então, gente, essas duas teorias sobre a hipótese da origem da vida são teorias aí do século XVI, né? A teoria fala a teoria da abiogênese e da biogênese. A teoria da abiogênese, como o nome já diz, né? O A aí vem de negação. Aqui, ó, esse Azinho, deixa eu colocar a caneta aqui. Esse Azinho aqui eu já falei para vocês que na biologia, sempre quando tem esse prefixo aqui, essa palavra, antes, né, da palavra, essa letra aqui, significa negação. Né? Então, quer dizer que uma vida poderia surgir através de uma matéria inanimada, né? Por exemplo, lá os sapos que eu já mostrei para vocês, né? Quando nós tivemos aulas presenciais aí, essa teoria eles falavam que os sapos poderiam surgir do nada de um lago, né? Eles observavam que os girinos ficavam na água e aí logo se transformavam em sapos, saíam da água e eles achavam que aqueles sapos ali, eles nasciam do lodo, né? Igualmente também os ratos, né? Eles colocavam uma camiseta suja em um determinado local lá e não conseguiam observar a reprodução, né, dos ratos, e aí já saíam ratos ali de alguns túneis, e eles achavam que surgiu daquela matéria inanimada, daquela matéria morta. Né? Se a gente for olhar nos tempos de hoje, a gente até pensa, né, nossa, esses cientistas eram muito loucos, né, de pensar uma coisa dessa. Mas é porque eles não tinham é, eles não tinham o aparato que a gente tem hoje, né, da tecnologia, né? E aí realmente surgiam essas ideias meio loucas, né, digamos assim que meio loucas, a mas as teorias que nós conhecemos hoje, as leis, elas só foram possíveis através dessas observações, né? Que tinham outras teorias que para contestar essas teorias que vinham, né? E aí nós só temos esse tanto de leis hoje, de teorias aí bem fundadas por causa dessas observações, né? E a teoria já da biogênese veio para refutar a teoria da abiogênese, né? E a teoria da biogênese a gente entrando toda hora atrapalha a aula. Cleidson Alencar. Voltando aqui, já a teoria da biogênese, ela veio para refutar a teoria da abiogênese, né? Que diz o que a teoria da biogênese? A biogênese fala que um ser vivo só pode surgir através de um outro ser vivo pré-existente, né? E pelo método, pelo processo de reprodução, né? Seja ela o processo de reprodução assexuada, quanto o processo de reprodução sexuada, tá? Os grandes cientistas aí que veio que fizeram os experimentos foi o Francisco Red, né, com o primeiro experimento lá, um pedaço de carne, né, colocou uns gases aqui na tampa na boca do vidro, né, e aí depois veio o Pasteur, né, o Pasteur que fez o segundo experimento aí também, nós chamamos de pescoço de cisne, né? Então, essa imagem ilustrativa aqui é o experimento de Red, tá? Do Francisco Red, que ele foi provado aí em 1668. Né? O primeiro passo dessa refutação da abiogênese aristotélica, né? Que o cientista mais conhecido, teve outros também, né? Mais conhecido pela teoria da abiogênese, foi o Aristóteles, tá? É, e o primeiro a refutar essa teoria foi o Francisco Red, né, que em 1668 provou que larvas não nasciam em carne que ficasse
inacessível à mosca, né, protegida por telas, de forma que elas pudessem botar seus ovos. Red, então, propunha que a geração espontânea teria ocorrido apenas durante os primórdios da Terra. Né? Então, o Francisco Red veio para refutar a teoria da abiogênese de Aristóteles, né, que, igual eu falei para vocês, teve outro cientista, mas o mais conhecido da teoria da abiogênese é o Aristóteles. Então, o que, que ele fez aqui? Ó? Ele pegou potes, né, de vidro, e aí colocou carnes aqui, ó, carnes mesmo apodrecidas, né, carnes mortas aí, no interior desses potes, e em uns potes ele colocou gases, tá? Ele colocou gases aqui por cima, ó, tá? Esses gases mesmo, que é pedaço de pano, tá? Colocou gases para quê que ele colocou gases? Ele colocou gases para que as moscas não tivessem, aqui, ó, nesses dois potes aqui que ele colocou as gases, né? Que era para que as moscas não tivessem acesso a essa carne aqui, ó. Então, você pode observar que as moscas aqui, ó, elas estão apenas por cima do pote. Elas não estão tendo acesso à carne, tá? Sendo assim, ela não consegue aqui botar os seus ovos, né? E aí, como ela não consegue botar os seus ovos, não vai haver a reprodução, né? A reprodução, aí no caso, não vai nascer outras moscas, tá? Porque não o alimento aqui para que esses ovos consigam eclodir e as larvas consigam aí crescer, né? E virar até passar para a fase adulta, não vai ter o alimento acessível, que é a proteína acessível. E aí não consegue botar seus ovos e assim não vai surgir novas moscas, né? Aqui, ó, você pode observar, né, nesses outros dois potes aqui, ó, que as moscas estão entrando livremente, né? E aí as moscas conseguem botar os seus ovos e assim conseguem se reproduzir, tá? Então, esse primeiro experimento aqui foi o marco principal para que a teoria da abiogênese fosse validada, tá? Mas, porém, essa teoria da abiogênese só veio ser mesmo validada com o experimento aí de Pasteur, tá? Eu vou passando o slide aqui um pouco rápido, gente, porque vocês têm a prova para fazer ainda hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar ligando o microfone aí, como eu já falei, e tá perguntando, tá bem? Professor, então, a prova está aberta até que horas? Eu vou deixar até às 12 horas para vocês, tá? Beleza. E aí, professor, Oi. vou sair bem que rápido, não, só para mim saber a internet, tá travando tudo aqui, ó. Tá bem. Qualquer coisa, você manda uma mensagem ou De pede alguém nada, para baixinho. falar que você vai entrar de novo para mim conseguir ver aqui, tá? Droga. Então, voltando aqui, ó, esse outro slide que eu coloquei para vocês, da teoria da biogênese, é o mesmo experimento aí de Francisco Redi, tá? Que foi entre 1626 aí ele viveu, né? Nasceu em 1626 a 1697. Então, o mesmo experimento aqui das moscas, né? Com frasco, tá? Eu vou mostrar para vocês o experimento já do outro cientista, né? Que é do Pasteur, tá? Todos esses dois experimentos, tanto de Francisco Redi quanto de Louis Pasteur, são experimentos para comprovar aí a teoria da biogênese, tá? Que um ser vivo só podia surgir através de outro ser vivo, tá? Então, o que é que ele fez? Aqui, ó, ele colocou um caldo nutritivo, né, em um frasco de vidro. A primeira etapa, vocês podem observar aqui, ó, despejando aqui esse caldo nutritivo, né? Aí, Professor, oi, o trem aí desapareceu, não tá aparecendo, não. o slide? E tem um monte de gente reclamando também que Não, tá aparecendo aqui pra mim, tá aparecendo. Pra mim. o meu tava de boa também. Deve ser o celular. Sai da sala. Deve ser, então, pode ser, então, seu celular aí. Eu acho que quando vocês entram agora, não precisam estar aceitando mais, não, né? Não. Conseguiu visualizar agora aí o slide? Não, continua parado aqui. Tá, tá. 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 Tá, tá
Deixa eu, deixa eu voltar aqui. Mas o... E agora? E os demais alunos aí, tem alguém que não está conseguindo Não, visualizar o slide? não, Tá tá tranquilo. perfeito. Tô Então conseguindo ver. então é Ô, aí, faz isso. professor, o Sai áudio tá baixo. sai da sala e entra de novo. Não, tá baixo não, tá baixo não. Deixa eu aumentar aqui mais um pouco aqui, pode ser o do meu computador também, tá? Não, Aumentei aqui, mas melhorou aí o tá áudio? estourado aqui. O áudio? Melhorou aí o Tá áudio, bom, gente? tá bom, tá bom, tá bom. Então tá. É a aluna aí que disse que não está conseguindo visualizar o slide, sai da sala e tenta entrar novamente para ver. Porque eu acho que é só com você que está Não, acontecendo o isso. meu prestou. O meu prestou. Então tá, voltando. Voltando aqui, ó. Então, esse aqui é o experimento de Pasteur, né? Colocou o caldo nutritivo aqui, a primeira etapa aqui do experimento, né? Em um frasco com vidro. Depois, ele esticou aqui o pescoço aqui do frasco, né? O gargalo aqui, por isso que nós chamamos de pescoço de cisne, né? E aí, ó, vocês podem observar que ele colocou um acessóriozinho aqui com fogo entre esse espaçozinho aqui do pescoço do vidro, tá? Que era para que isso aqui? Para impedir a entrada de micro-organismo, tá? E aí depois, vocês podem observar aqui, ó, que o caldo nutritivo, ele foi fervido, né? Pode observar aqui o fogo aqui embaixo, aqui, ó, né, da vidraria. Então, ele foi fervido no intuito também de eliminar todos os micro-organismos desse caldo nutritivo, tá? Tanto que o, o ser vivo que nós temos aí também, as bactérias, poderiam estar se reproduzindo através desse caldo, tá? Então, por isso que ele fez isso, tá? Para eliminar esses micro-organismos, tá? O gargalo do frasco é quebrado, né? Depois aqui, ó, vocês podem observar, ele quebrou o gargalo aqui do frasco para mostrar que quando tá nessa fase aqui, ó, que quando... Deixa eu voltar aqui para aceitar gente que está entrando aqui. Isso vai ser o último, eu não vou estar mais voltando para aceitar, não, tá, gente? Então, aqui, ó, o que o pastor quis mostrar? Ele quis mostrar que quando esse caldo nutritivo ele foi esterilizado, teve impedimento de entrada de micro-organismo também, não surgia nada aqui, tá? Não, o caldo ficava intacto, né? Perfeitamente aí da mesma maneira que ele era. Já após ele quebrar o gargalo aqui, ó, ele conseguiu provar, né, que com essa ruptura aqui, ele estando exposto, poderia surgir micro-organismo aqui nesse caldo, e assim esses micro-organismos poderiam fazer colônias, né? As bactérias, por exemplo, aí, poderiam fazer colônias se reproduzindo, né? E com isso, ele provou, né? Ele provou que a teoria da biogênese é a teoria mais correta, né? Que é a que a gente usa hoje, né? Que se esse caldo nutritivo aqui não tivesse, os micro-organismos não tivesse acesso a ele, não teria como surgir nenhuma reprodução, tá? Então, só aconteceria aí o surgimento de outros seres vivos se esses micro-organismos tivessem acesso a esse caldo, né, para conseguir se reproduzir, tá? Tá aqui ó, a última fase, que é a fase 4, o caldo nutritivo do frasco com o pescoço de cisne manteve-se livre de micro-organismos, né, com ele fechado novamente, manteve livre de micro-organismos, e assim não aconteceria nada. Tá? Então, com esse experimento de Pasteur aí, foi o experimento mesmo que validou de fato a teoria da biogênese e derrubou a teoria da abiogênese, tá? Então, foi esses dois experimentos aí que são os mais estudados, né, os experimentos de Francisco Redi
e de Pasteur, e é o que provavelmente cai em prova para vocês. Então, alguma dúvida, gente, sobre isso aí? É bem tranquilo, bem simples, né? Eu já comentei com vocês em sala de aula também. Não tem... não é um assunto que não dá para vocês errarem em prova, não, tá? Alguma dúvida? Que a gente vai começar o primeiro professor. exercício aí. Oi. Professor, Oi. o Francisco Rede, ele fez a teoria da biogênese e biogênese? Da biogênese. Todos dois, o Francisco Red e o Pasteur. Foi a teoria da biogênese, tá? Ah, Todos dois. uhum. Tira esse A aqui, ó. É a teoria da biogênese, tá? Todos dois, tanto o Pasteur quanto o Francisco Red, tá? Então vamos lá para a primeira questãozinha aí, ó. Questãozinha para vocês verem como às vezes pensa que é um assunto besta, mas cai muito em vestibular aí também, ó, né? Só para vocês terem noção, caiu aí na PUC do Rio de Janeiro, né? A questão aí sobre essa teoria da biogênese e da abiogênese. Então, vamos ler a questão aqui para depois a gente ler as alternativas e julgar aí a correta, tá? Em evolução, existe uma teoria hoje considerada ultrapassada, né, que afirma que a possibilidade do surgimento de espécies a partir de matéria não viva, tá, como os girinos, que se originariam da lama, ou as larvas, que se originariam de carne em decomposição, nesse caso, larva de mosca. Esta teoria é denominada de... Então, como está falando aqui na questão aqui no enunciado, está falando da matéria não viva, né? Falando aqui, ó, do girino, eu até sublinhei aqui para vocês, do girino que originariam da lama, né, da lama dos lagos, né, e de larvas também de mosca que se originariam em carne em decomposição. Então, pelo que eu expliquei para vocês, essa teoria da matéria não viva é a teoria que fala da abiogênese, né, que um ser vivo poderia surgir de matéria inanimada, né, de matéria aqui, ó, não viva, né, e a teoria da abiogênese, nós chamamos também, como já mostrei para vocês, nós falamos também de geração espontânea, né, essa teoria fala também, ela é similar, né, à geração espontânea, fala que geração espontânea quer dizer que um ser vivo podia surgir espontaneamente, né, do nada. Então, vamos ler aqui as alternativas. Alternativa A, criação especial, não tem nada a ver, né? A teoria da biogênese não fala em criação especial. Seleção natural, também não. Seleção natural não tem nada a ver. Seleção natural é das teorias aí de Lamarck, tá? Em evolução, a gente estuda as teorias da seleção natural, tá? Que a natureza seleciona os organismos mais aptos. Tá? Vocês vão estudar isso aí mais detalhado aí só lá no terceiro ano do ensino médio, quando a gente estiver estudando evolução. Transmutação das espécies também não tem nada a ver, né? Geração espontânea, com certeza geração espontânea, já até acabei de falar para vocês, né? Então, a teoria da abiogênese também nós chamamos de geração espontânea, tá? Que fala que um ser vivo pode surgir espontaneamente, né? De matéria não viva, né? Ou teoria da abiogênese. Tá? E refúgio ecológico também não tem nada a ver. Isso aqui é conteúdo que a gente vai estudar lá em ecologia, tá? Então, uma questão bem simplesinha, né? Mas se você não tiver o conhecimento, certamente não consegue responder ela. Tá? Tanto que vocês podem observar aí que é uma questão da PUC aí de uma faculdade aí, de um vestibular bem conceituado, né? A PUC do Rio de Janeiro. Tá? Alguma pergunta aí nessa questão? Não. Então vamos para a segunda aqui. Tá de boa, tá de boa. Uma questãozinha do vestibular também da Federal da Bahia. Tá? Federal da Bahia. Responda de acordo com os seguintes códigos.
E aí ele vai dar aqui os 3 itens para vocês, o 1, o 2 e o terceiro, o último, né? O item 1. A teoria da biogênese afirma que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Vocês acham que a teoria da biogênese afirma isso? Está falando sobre isso? Eu acho que é. Você acha que é? Eu também. Que todo ser vivo Essa daí eu nasce, acho cresce, também. reproduz e morre? Não, gente. Eu falei para vocês que a teoria da biogênese, ela fala que um Boa, ser parabéns. vivo só pode surgir através de outro ser vivo. Ele só pode nascer através de outro ser vivo e pelo método de reprodução. Tá? Que não fala De bimbada. que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Não fala isso, não. Tá? Então, vocês têm que assumir no pé da letra o que as teorias falam. Tá? A teoria da biogênese fala que um ser vivo só pode se originar através de outro pré-existente. Tá? Pré-existente aí pelo método de reprodução, ou seja, da mesma espécie. Né? Então, esse item aqui ele está errado. Tá? A teoria da biogênese não fala isso. Vamos ler o item 2. Aqui, ó. De acordo com a teoria da biogênese, a vida só pode ser originada de outra, pré-existente e semelhante. Agora sim, a teoria da biogênese fala isso, tá? Que a vida só pode ser originada através de outra, pré-existente e semelhante. Tá? Essa aqui sim está certa. Então vamos para o item 3. Não, professor, eu me perdi, calma aí. Essa 2 aí, Ah, tá certa? O item 2 está Pra correto. mim, isso aí era ao contrário. Mas a biogênese é que não entendi, não, professor. Pra mim só tinha falado isso aí da biogênese. A biogênese, A biogênese não é aquela lá que eu achei mesmo, que eu tô perdido agora. Essa teoria é a teoria da biogênese. Eu que... Deixa eu voltar bem aqui, gente. Eu que errei bem aqui Eu coloquei esse questão 2. Aqui é biogênese, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu salvar esse slide aqui agora. Sendo assim, Vocês estão visualizando aí ainda o slide? Tem. Tá correto. Aqui é porque eu digitei errado. Aqui é a teoria da biogênese, tá? Agora tá correto. Vocês estão visualizando aí? Uhum. Sim. Aham. Biogênese, tá? É biogênese, não é a biogênese. Realmente tinha um A bem aqui no nome, mas é biogênese, tá? Obrigado aí, tá? Por vocês terem percebido o erro, ainda bem. Porque senão ia ficar o nome correto aqui, o nome errado, e eu nem tinha percebido. É biogênese, tá? Que fala que a vida só pode ser originada através de outra, né? Pré-existente e semelhante, né? Quando fala esse nome semelhante, quer dizer que é da mesma espécie, tá? É biogênese, tá, gente? Realmente, se tivesse a biogênese aqui, estaria errado, porque a biogênese seria da matéria inanimada, matéria bruta aí, né? O que nós acabamos de falar, tá? É biogênese, eu tinha digitado errado. Tá ok? Mas vocês entenderam então aí agora, né? Pode ligar o microfone aí. Vocês Sim, entenderam sim. aí? Ei, Agora tá de professor. boa. Obrigado aí por ter percebido o erro. Oi. Ei, professor. Oi, pode falar. Isso aí já é a prova, é? Não, não é a prova, não. São questões similares do que está na prova, tá? Ah, tá. Ele Tá ia dar a bem? resposta da prova, né? Pois Nossa. é, só a revisão. Nossa. Mas então essa É, aqui está professor, mas até que correta. seria o último, ó, se eu desse resposta. Então vamos lá para o item 3. A teoria da geração espontânea, que é a teoria da abiogênese, né, afirma que os seres vivos podem nascer da matéria bruta. Né? Esse item aqui está correto ou está errado? Agora tá certo. Agora está Agora tá certo, certo. realmente. Isso aqui é a teoria da geração espontânea. Eita, eu deixei minha mesa digitalizadora ali, emprestei, agora essa geração espontânea ela pode vir também como abiogênese, tá? Estou escrevendo com o mouse aqui, gente. Por isso que minha letra é ruim, mas com o mouse fica pior ainda, né? Essa teoria pode ser a teoria da geração espontânea ou abiogênese, tá? Abiogênese. Agora a palavra está correta aqui, tá? Então afirma que os seres vivos podem nascer da matéria bruta, né? Da matéria inanimada, aí surgir
espontaneamente, né, de um pedaço de carne, por exemplo, em decomposição, de camisa suja, né, igual eu li vários textos lá com vocês em sala de aula. Então, esse item também está correto. Então, o item 2 e o 3 está correto e apenas o 1 está errado, né? Lendo as alternativas aqui, a alternativa A fala que o item 1 está correto, apenas o item 1, que não, né? Alternativa B, apenas a afirmativa 3 está correta. Também não. A C, apenas as afirmativas 1 e 3 são corretas. Também não. A D, apenas as afirmativas 2 e 3 são corretas. Sim, né? Que são, que nós vimos aqui a segunda e a terceira. Então, é o item D, né? A E, as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. Eu coloquei Correias aqui, tem que corrigir depois esse nome também. Então, também está errada. Tá? Então, nesse caso aqui, são os itens 2 e 3 estão corretos, tá? Que fala da teoria da biogênese, que uma vida só pode ser originada através de outra pré-existente semelhante, e da geração espontânea, que é a mesma teoria da abiogênese, né? Que afirma que os seres vivos podem nascer de matéria bruta ou inanimada, né? Parece que tem gente querendo entrar aqui ainda. Meu Deus, Maria Eduarda. Então, gente, alguma dúvida aqui, por enquanto, que nós já vamos entrar no assunto de células. Aqui, esse conteúdo não tem dúvida, né? É bem tranquilo aqui, não tem nem o que a gente contestar, não. Né? Mas se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aí. Então, vamos lá sobre conteúdo de células. Só reforçando aqui que eu vou explicar de forma bem resumida mesmo, tá? Até porque o nome já fala que é uma revisão, né? Aí, se vocês tiverem mais algumas dúvidas detalhadas, vocês podem estar perguntando aí, tá, gente? Apesar que eu vou explicar de forma resumida, mas tudo que eu vou falar aqui é o que vocês vão precisar, tá? Para a prova de vocês e futuramente também, né? Os slides também, depois eu vou estar disponibilizando para vocês esse slide aí, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês as 3 estruturas básicas que uma célula possui, tá? E isso uma célula eucarionte, tá? E a célula procarionte, por exemplo, ela não possui um núcleo definido, né? Depois eu vou estar explicando mais para vocês também sobre as células eucariontes e procariontes, tá? Então, as células... Meu Deus, ainda tem gente querendo entrar na sala na hora dessa. Então, as células eucariontes, elas possuem esses 3 componentes básicos aqui, tá? Que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? O que é a membrana plasmática? Né? Ela envolve externamente a célula e controla as trocas de substâncias diversas entre ela e o meio em que se encontra. Além disso, é a membrana plasmática que vai receber o papel também de proteção da célula, tá? Que a membrana plasmática que vai controlar, que vai permitir o que vai entrar e o que vai sair de dentro da célula, tá? Essa é a função básica da membrana plasmática. Eu não vou me aprofundar muito, tá? Que ela é formada por bicamada fosfolipídica, né? Então, não vou aprofundar muito nisso aí, não, tá? O citoplasma, o que é o citoplasma? A região que contém uma solução gelatinosa, já falei isso para vocês em sala, em que estão imersos diferentes tipos de orgânulos, né? Que executam atividades diversas. O que é esses orgânulos? Esses orgânulos são as organelas celulares, tá? Como respiração, excreção, armazenamento de substâncias nutritivas, etc. Né? Então, o citoplasma, ele é, de fato, essa solução gelatinosa, é onde vai acomodar todas as organelas celulares, tá? Cada organela celular tem uma função específica. Já falei para vocês em sala e vou estar falando aqui também a função de cada organela celular, tá? Já o núcleo, o que é o núcleo?
É a estrutura que comanda as atividades celulares e que regula o mecanismo de reprodução, né? O núcleo possui em seus interiores moléculas muito especiais chamadas de ácidos nucleicos. São essas moléculas que, quatro, basicamente, organizam o material genético, que comanda as diversas atividades celulares e regula o mecanismo de reprodução, né? Então, é no núcleo que vai... eu costumo falar que o núcleo é o cérebro, né? Como se fosse o cérebro nosso. É o núcleo que vai comandar toda a célula, tá? Por exemplo, se no nosso organismo estiver precisando de proteína, o núcleo vai lá e manda o comando para o ribossomos, que é uma organela celular, para produzir proteína para o nosso corpo, tá? Então, essa é uma das funções do núcleo, né? Além de armazenar todo o material genético, né, que são os ácidos nucleicos aqui, ó, né? No nosso caso, o DNA vai armazenar todo o DNA no núcleo, né, onde vai estar protegido, né, esse material genético, e é também o que vai regular o mecanismo de reprodução, né, a reprodução das células, né. Vocês sabem que as células elas sofrem divisão celular, e é basicamente no núcleo que vai iniciar, que vai comandar tudo isso aí, tá, esse processo de reprodução celular, da divisão lá tanto por mitose quanto por meiose, né? Nós vamos estudar também esse conteúdo de divisão celular, tá? Então, essas aqui são as três estruturas básicas, né, de uma célula, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, e as funções básicas aí também que eu coloquei para vocês de cada estrutura dessa daí, tá? Então, aqui nesse próximo slide, eu trouxe para vocês as células procariontes e as células eucariontes, tá? O que é que são as células eucariontes? Tá aqui, ó, células eucariontes. Como o nome todo essa palavrinha aqui, significa verdadeiro, tá? Na biologia significa verdadeiro. Então, tá afirmando para vocês que essas células, ela possuem a carioteca, tá? Por isso nós chamamos eucariontes. Tá? O que é essa carioteca, gente? A carioteca é a membranazinha que tem aqui, ó, que vai delimitar esse núcleo, tá? Essa membranazinha aqui, ó, que é a carioteca, tá? Por isso que nós chamamos de eucariontes, porque ela possui um núcleo verdadeiro, né? O núcleo organizado, tá? Esse núcleo aqui, ó, esse núcleo não vai se misturar, o material desse núcleo aqui, o material genético, ele não vai se misturar, não vai estar disperso aqui no citoplasma, tá, da célula. Essa aqui é uma célula eucarionte, é uma célula animal, tá? Mas, tirando as bactérias, que é o reino Monera, todas as outras células são eucariontes, tá, gente? Célula animal, célula vegetal, tá? O reino protista, né, que são os protozoários, são células eucariontes, e o reino fungi, né, os fungos também são células eucariontes. Então, apenas as bactérias, né, que é o reino Monera, que faz parte das células procariontes, tá, ou procariota, tá? As células procariontes. O nome pro aqui, ó, significa que não possui a carioteca, tá? Essa imagenzinha que eu trouxe aqui para vocês é a imagenzinha de uma bactéria, tá? Se você for observar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nós temos o citoplasma, tá? Então, o material genético aqui, ó, que deixa eu colocar minha caneta. Esse material genético aqui, ele está disperso aqui no citoplasma, se você observar, tá? Ele está disperso aqui no citoplasma. Então, essas células não possuem um núcleo organizado, tá? Além de não possuir núcleo organizado, possui apenas, basicamente, aí, o ribossomos como organela celular, tá? Não possui, você pode observar aqui, ó, não possui as mitocôndrias, né? Não possui retículo endoplasmático liso, né, o rugoso, não possui o complexo gogeniense aqui, ó, tá? Então, possui apenas, basicamente, como ribossomos. Os ribossomos, que a função dele é de produção de proteína, ele está presente basicamente em todas as células, tá, gente? Os ribossomos.
Alguma pergunta aí sobre as células eucariontes e procariontes? Se tiver pergunta aí, gente, pode perguntar. Tá? Às vezes Como é que é o negócio aí? É procarionte, o núcleo não é organizado e o quê? a procarionte, o núcleo aqui, ó, ela não tem a carioteca, tá? Que é essa membranazinha aqui, ó, tá? Para organizar o núcleo, né? Ela não possui esse núcleo aqui, ó. Esse material genético aqui, ele é disperso na célula, tá? Isso aqui é uma imagenzinha de uma bactéria, tá, gente? Então, ela não possui, além disso também, só possui como organela celular os ribossomos aqui, ó, tá? Que a função dele é de produção de proteína, tá? Vocês podem ver que são células aí básicas, né? Células bem primitivas, tá? São células que não são evoluídas igual as nossas, né? Célula animal e também as células vegetais, tá? Quando vocês verem o nome eu, ó, vocês vão saber que essa palavra eu é de verdadeiro, que possui. E carioteca, que é a membranazinha carioteca, tá? De eucariontes, tá? Eucarionte significa eu, e cariontes é de carioteca, que é verdadeiro. O pró é que não possui a carioteca, tá? E vocês vão conseguir assimilar direitinho e aí não vão ficar perdidos, né, na hora de resolver essas questõezinhas. Mais alguma pergunta, gente? Então vamos para frente. É bem tranquilo isso aqui, né? Isso aqui é coisa de ensino fundamental. Tá, gente? Isso aqui é basicamente uma revisão lá de ensino fundamental. Vocês veem isso aqui no 7º ano e no 8º ano. Ensino fundamental, esse conteúdo aqui, né? Aqui que vem mais aprofundado um pouquinho só, né? No 1º ano. Aí no 9º ano, só que vocês não veem. No 9º ano, vocês viram aí em ciências, ele desmembra lá que é física e química, né? Mas isso aqui eu passo quase desse mesmo estilo aqui para os meus alunos de 8º ano, né? Então, isso aqui é mais basicamente que a revisão do ensino fundamental. Então, essa imagenzinha linda, maravilhosa que eu trouxe aqui para vocês, de célula animal e de uma célula vegetal, né? Para vocês verem a diferença da célula animal para a célula vegetal. E também, só voltando, essas duas células aqui são células eucariontes, tá? Possuem a carioteca, possuem o núcleo organizado, tá? Então, gente, as células animais e vegetais, elas se assemelham muito à questão das organelas celulares, né? As organelas celulares aí estão presentes em uma e na outra, são basicamente as mesmas aí, né? Vai mudar algumas só, né? Tanto que os vegetais conseguem fazer umas funções aí que nós, por exemplo, animais não conseguimos, né? Então, aqui nós temos, ó, o núcleo, né? Aqui você pode observar na célula vegetal e na célula animal, todas possuem esse núcleo organizado. O nucleolo, né? Aqui também, ó, todas duas possuem esse nucleolo organizado. O retículo endoplasmático rugoso, que fica logo após o núcleo, né? Esse retículo endoplasmático rugoso, mais na frente eu vou falar mais detalhado, recebe uma função aqui também de rugoso ou granuloso, recebe a função de produção de proteínas, né? Porque ela possui ribossomos aderidos a esse retículo endoplasmático. Logo mais aqui embaixo, nós temos o retículo endoplasmático liso, tá? Que recebe a função aí de síntese de esteroides, né, de lipídios. Aqui nós temos o citoesqueleto, né? O citoesqueleto vai auxiliar muito aí no processo de divisão celular. Quando eu estiver trabalhando no conteúdo de processo de divisão celular, eu vou comentar isso aqui com vocês, né? Aqui nós temos a membrana plasmática, ó, a membrana plasmática, tanto na célula animal quanto vegetal, né? Aqui nós temos os lisossomos. O lisossomos recebe a organela celular, que recebe a função de digestão celular, né? Não se preocupe com isso, que mais na frente tem um slide aqui com a função, explicando a função de cada organela celular, tá? Eu coloquei para vocês. Aqui nós temos o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tanto na célula animal quanto vegetal. Aqui nós temos a organelazinha
top, bem bonitinha aqui, as mitocôndrias, né? As mitocôndrias que recebem a função de produção de energia, né, para o nosso corpo. Vai ter uma aula, as próximas aulas agora eu vou falar só sobre mitocôndria para vocês, né, que é sobre a produção de energia. A gente vai entrar lá no ciclo de Krebs, é um conteúdozinho um pouco complicado, os alunos não gostam muito, mas tem que passar para vocês. Aqui nós temos o citoplasma, que eu acabei de falar para vocês, que é essa parte todinha aqui da célula, né, que é enorme, que é onde vai acomodar todas as organelas celulares, tá? Aqui nós temos os peroxissomos, né, que degrada aí água oxigenada, enfim. E aqui, por fim, nós temos os ribossomos, né? Os ribossomos, que eu já falei para vocês também, tem a função aí da produção de proteínas, tá? E nós temos aqui, ó, que cai uma perguntazinha que cai muito em prova, é a diferença da célula animal para a célula vegetal. Uma diferença aqui, ó, dessas células, é que a célula vegetal, você pode observar que possui cloroplasto. Já a célula animal aqui, ó, não possui. Você pode procurar os cloroplastos aqui, ó, na célula animal, como organela celular, que não possui esse cloroplasto, né? Para que serve esse cloroplasto? Qual que é a função desse cloroplasto? A função dele é realizar, basicamente, a fotossíntese, né? É lá nos cloroplastos que acontece a fotossíntese, né? O que é a fotossíntese? Não tem uma aula também específica só para essa organela celular aí, tá? Que é de fotossíntese. Então, as das organelas que eu acho mais importantes são as mitocôndrias e os cloroplastos. É tanto que a gente tem aula específica só para elas, tá? Então, a fotossíntese é o processo de produção aí de glicose, né? De alimento mesmo para a planta, né? A planta utiliza essa glicose para a sobrevivência, né? Então, a planta que não consegue fazer fotossíntese, ela faz o quê? Ela morre, né? Tanto se você colocar um vegetal aí dentro de um local que não receba sol, de um local sombreado, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai morrer, né? Não adianta você colocar uma planta dentro de casa ou em algum local que não recebe luz solar, que essa planta vai morrer. Se ela não consegue realizar a fotossíntese, ela vai morrer. A fotossíntese o produto da fotossíntese é a glicose, é o alimento da planta, tá? Então, os vegetais conseguem produzir seu próprio alimento, né? Então, se ela não produzir o alimento, não tem como ela sobreviver, tá? Os vegetais não são como nós, por exemplo. Nós não conseguimos produzir nosso alimento, mas como nós não conseguimos fazer isso, o que a gente faz? A gente vai lá buscar outras fontes de energia, né? A gente vai se alimentar, por exemplo, dos vegetais que tem glicose, se alimenta até de outros animais mesmo também, né? Que é fonte de proteína, de lipídio, de carboidratos também, né? Então, nós somos diferentes dos vegetais, né? Os vegetais conseguem produzir seu próprio alimento, né? Mas para isso eles precisam de luz solar, né, que é a energia química aí, fotoquímica, né, para conseguir realizar a fotossíntese, né? Então, essa é uma diferença, uma grande diferença da célula vegetal para animal. Outra grande diferença aqui, ó, é a parede celular, tá? Esses vegetais possuem a parede celular rígida. Nessa célula animal aqui, você pode observar que não possui, só possui membrana plasmática, tá? Nós não precisamos dessa parede celular. E outra grande diferença são os vacúolos, né? Os vacúolos enormes. Pode observar que é o tamanho desse vacúolo aqui. Para que serve esse vacúolo? Serve para armazenamento de água, né? De líquidos, né? Nós também, quando nós estamos precisando de água, quando nós estamos com sede, o que nós fazemos? Vamos lá, né? E tomamos água. Os vegetais, eles, se tiver água no ambiente, tudo bem, ele usa. Se não tiver, o que acontece? Eles têm esses artifícios aqui, ó, né, de armazenar água pelos vacúolos, para quando eles precisar, por exemplo, os vegetais aí que vivem, por exemplo, no cerrado, que vivem em ambientes que são a determinado ano muito seco, né, e que não morrem, uma das adaptações das células são esse vácuo enorme que consegue armazenar muita água, né? Se você observar os vacúolos aqui, ó, da célula animal, é bem pequenininha, né? Coitadinho, ó, o tamanho desse vacúolo aqui, ó. A diferença desse vacúolo
para esse vacúolo, né? É uma diferença enorme. Então, basicamente, são essas três estruturas aí, ó, diferenciadas da célula vegetal e da célula animal. Quando cai em prova para vocês perguntando qual que é a diferença da célula animal para a célula vegetal, são essas, tá? O que possui a vegetal, o cloroplasto, né, a organela celular responsável pela fotossíntese, possui parede celular rígida e possui um enorme vacúolo. Tá? Então, são basicamente essas três diferenças aí. Alguma pergunta? Célula animal e célula vegetal? Eu coloquei isso aqui para vocês porque é importantíssimo, tá, gente? Isso aqui. Alguma pergunta aí? Então, vamos passar para frente. Né? Aí eu coloquei para vocês aqui uma célula, já tinha colocado lá também no slide anterior, uma célula procarionte, né? Que são as células bacterianas, que elas são, elas não são células eucariontes. Você pode ver que ela é totalmente diferente, né? Das eucariontes. Aqui, ó, a célula não possui um núcleo delimitado, né? E possui apenas ribossomos. Eu coloquei aqui, mas eu ia até tirar essa imagem que eu já tinha colocado no slide anterior para vocês, que é essa célula procarionte aqui, ó, que é de uma bactéria, tá? Enfim, mas essa imagem que ficou mais bonitinha, uma bactéria mesmo bem representada, né? Possui as fibras aqui, ó, o flagelo, né, que é para conseguir se locomover, o DNA aqui, ó, o material genético, né? Pode ver que ele fica disperso aqui no citoplasma, tá? Possui membrana plasmática, né, também, só não vai possuir esse núcleo organizado, tá? E aqui, eu coloquei para vocês as funções aqui, ó, isso aqui é muito importante, esse slide para vocês. As funções aqui, ó, de cada organela celular, tá? As funções das organelas citoplasmáticas, né? Essas organelas, elas vão se localizar lá no citoplasma das células. É por isso que nós falamos organelas citoplasmáticas, tá? A mitocôndria, que é a função dela, garantir o fornecimento de energia para a célula. Então, é lá na mitocôndria que vai produzir energia para o nosso corpo, né? Quando você está fraco aí, ó, o que acontece? Você se alimenta, né? Vai se alimentar de alguma fonte de energia, né? Come um alimento, um arroz, um pão, não importa, uma fonte de energia, né? E aí esse alimento vai ser quebrado em pequenas partículas, né, de glicose aí, e aí vai adentrar dentro da nossa célula, e essa glicose, ela vai para dentro da organela celular da mitocôndria, e lá na mitocôndria que vai produzir energia para o nosso corpo, né? Aí é tanto que quando você se alimenta, você volta suas energias de novo, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma atividade física que exerce muito esforço, você tem que se alimentar antes, né? Porque é perigoso até você desmaiar, né? Porque as nossas células precisam de energia para conseguir executar aquela dada atividade física lá, tá bem? Aí aqui temos o retículo endoplasmático rugoso, ó, que recebe a função de transportar substâncias, né, para dentro da célula e produz proteína também, porque o rugoso ele possui ribossomo aderido nele. E aqui tem de todos eles, tá? Eu já comentei um pouco nos slides anteriores e não vou estar lendo tudo isso aqui porque não convém, senão a gente vai sair daqui só meio-dia. O retículo endoplasmático liso, a função dele, do ribossomos, que é de produzir proteína, complexo de Golgi, tá? Aqui todas as organelas, tá? Centríolos, lisossomos, peroxissomos, os cloroplastos, que eu já falei para vocês agora, que é a realização da fotossíntese, e os vacúolos, que eu falei também, que é a reserva de água e sais minerais. Tá? Então, eu coloquei aqui no slide bem representativo, e vou mandar para vocês, tá? Finalizando a aula aqui, eu já mando no nosso grupo lá, e disponibilizo também no Google Classroom, no Google Sala de Aula, tá? Esse slide aqui da aula de hoje. E aqui nós temos as questões, o restante das questões que eu trouxe, e são mais 3 questõezinhas aí, tá? 3 questõezinhas só sobre células. Eu vou aqui só pegar mais um pouco de água para mim, vocês podem tá lendo a questão aí enquanto isso, e tentar resolver aí, tá? Eu já volto.
Ele que vem vivendo de célula e não tá dando porra nenhuma. Ei, doido, a aula tá gravando, meu irmão. Tá não, pô. Tá. Não fala comigo pra não, Mike. Hollywood. Fala comigo não. Não Gravando fala pra comigo não. Hollywood. Não fala comigo não. Conseguiram resolver aí a questão? Não, ele foi nada. Qual que vocês acham que é a alternativa correta? B. Oi? É a D. Certeza? Sim. Tô terminando aqui já, ó. Meia horinha. Presta atenção aí, ó. Eu vou dar uma dica para vocês conseguirem resolver, para vocês observarem Meu, tá conseguindo entrar, não. Desde essa organela a celular primeira aqui, questão. ó. Oi? O meu não tá conseguindo entrar, não. Desde a primeira questão. O quê? Eu não tô Entrar- conseguindo entrar. Entrar em quê? O slide, conseguir ver o slide, é? Quem que falou aí? Repete de novo aí que eu não entendi. Vamos lá. Vamos ler a... O slide deu uma bugadinha. Pera aí que eu vou ter ver se é o meu internet aqui. Tem alguém de vocês que está sem conseguir visualizar o slide também? Hein, gente? Eu acho que é só o seu mesmo. Meu celular é um pocket, não dá pra ver quase nada, só o áudio. Aqui, ó. Depois eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Vamos ler a questão aqui, então. As células são unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos, né? Só conceituando a célula aqui. Aí tá falando para vocês marcar a alternativa em que as estruturas presentes no número 6, 7 e 8 estão presentes, né? Observa essa organela celular aqui, ó. E vocês vão me dizer que ela é parecida com qual nessa outra célula que eu vou mostrar e o nome dela. Aqui, ó. Aqui é uma célula animal, né? Aquela organela celular que eu mostrei para vocês se parece com qual dessas aqui, ó? Qual dessas organelas aqui? Animal. Não, com a célula animal. Eu digo com qual organela celular? Aqui o nome delas, ó. Membranoplasma, lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxoma. Vocês acham ela parecida com essa organela aqui ou não? Lisossomos? É bem parecida. Não, com essa aqui que eu estou circulando aqui, ó. Com essa outra que é a mesminha. É tanto rápido. Com a mitocôndria. Deixa eu apagar bem aqui, realmente tem muito. Vocês acham ela parecida com essa aqui ou não? Né? Com essa aqui, ó, que é a mitocôndria. Ela é muito parecida com ela, né? Que vê voltando lá, ó. Aqui, ó. Número 7 aqui, ó. Não é bem parecida? Então, é a mitocôndria, tá? Então, se nós lermos aqui as alternativas aqui, ó, a única que tem o número 7 como mitocôndria, aqui, ó, na alternativa A é ribossomos, não é? Cloroplasto. A única que tem com mitocôndria é a C, né? E a D. Então, vai ser uma dessas duas alternativas aqui. Vai ser a D. A correta. A C ou a D. Vamos analisar o item 6 lá. Item 6 aqui, ó. Vocês acham que é o complexo de Golgi ou é o lisossomos? Lisossomos. É o lisossomos, com certeza. Isso aí, parabéns. O 6 é o lisossomos. O complexo de Golgi ou golgiense é esse aqui, ó. Ele fica logo abaixo aqui do retículo endoplasmático rugoso e o liso, que são esses aqui, ó. Tá? Então, a alternativa certa é a D. Tá? Aqui é o item 6 aqui, ó. É o lisossomos, o 7 é as mitocôndrias e o 8 aqui, ó, é o complexo de Golgi, o complexo golgiense. Tá? Vocês têm que pegar essa célula aqui, ó, porque isso aqui cai demais no vestibular. Tá? Vocês têm que pegar essa célula animal e observar onde fica cada estrutura, né? Onde fica cada organela celular. Sempre a imagem vai ser a mesma, tá? Não vai mudar. Aqui, ó, vai ficar o núcleo, né? Aqui vai ficar, logo depois, após o núcleo, vem o retículo endoplasmático, o gosto, depois o liso. Aqui nós temos a mitocôndria.
temos aqui os lisossomos, né, o complexo golgieniense, centríolos aqui, ó. Então, vocês têm que ter essa célula na mente de vocês e vocês observarem cada estrutura celular, que elas são diferentes uma da outra. Cada organela celular dessa aqui é diferente. Pode observar, essas mitocôndrias aqui, ela é diferente, por exemplo, do complexo de Golgi. Né? O complexo de Golgi, você pode ver várias bolsinhas aqui, ó. Aqui eu tenho outra mitocôndria, elas são bem idênticas, né? Outra mitocôndria, ó, elas são idênticas, tá? Então tem que observar isso aí, tá bem? Alguma pergunta aí nessa questão? Então vamos para a questão 4. Essa aula aqui comigo, com vocês vai até 8h40, né? Mas ainda estamos ainda... Vocês também disseram que não tem mais aula hoje, né? Por videoconferência. Então, a questão 4. As mitocôndrias são organelas celulares relacionadas com a produção de energia, né? De ATP, que é adenosina trifosfato. Elas estão presentes em... Então, ela está falando aqui, essa questão está falando das mitocôndrias, tá? Que são as organelas que são responsáveis pela produção de energia, pela síntese de energia. Em quais células que elas estão presentes? A pergunta é essa. Alternativa A. Estão presentes tanto em células animais e vegetais? Vocês acham que é essa? As mitocôndrias estão presentes em células animais e vegetais ou não, gente? Tá. Estão sim. Estão sim, justamente. Você respondeu essa depois errado. Olha aqui as mitocôndrias aqui, ó. Aqui é a célula animal. Isso se chama um belo chute. Célula vegetal. Eu tenho também mitocôndria, né? Então, elas têm todas as duas, tanto uma quanto a outra tem mitocôndria. Como várias outras organelas também, que está aqui presente aqui, ó, tá? Tem mitocôndria, né? Então, essa aqui está correta, mas vamos analisar as outros itens também. A B, estão presentes tanto nos eucariontes e procariontes? Ó, os eucariontes são células, as células animais, vegetais, os fungos, né? São as que possuem o núcleo verdadeiro. E as procariontes são as bactérias, né? Vocês acham que tem mitocôndria nas bactérias? Não. Não possui mitocôndria nas bactérias. Tá? As bactérias têm basicamente lá os ribossomos, tá? Olha, as mitocôndrias, elas são organelas celulares responsáveis pela produção de energia. As bactérias precisam de energia para sobreviver? Precisa. Não. E elas não possuem mitocôndria. Como que vocês acham que as bactérias produzem energia? Roubando da gente. Não. Depois eu explico isso para vocês, tá? Fica como dever de casa isso aí. Isso é uma perguntinha bem interessante. Como é que é? Como é que é? Vocês vão ver poucos professores comentando isso com vocês. Como que as bactérias não possuem mitocôndria, que é organela responsável pela produção de energia, como que ela vai conseguir energia para sobreviver? Tá? Então, tá. Então, as procariontes, que são as bactérias, não possuem mitocôndria. Então, esse item está errado por isso. A C. Nas células animais apenas? Não são nas células só animais que possuem mitocôndrias. Possuem mitocôndrias nas vegetais também, né? Que nós acabamos de ver. Nas vegetais, nos fungos aí também possuem, né? Então, esse item também está errado. A D. Nas células vegetais apenas? Também não. As animais também possuem. E nos procariotes? Que são os procariotes? Não, os procariotes nós acabamos de ver que são as bactérias. As bactérias não possuem mitocôndria, tá? Então, o item certo aqui é a alternativa A, tá? Que fala que as mitocôndrias elas estão presentes tanto nas células animais quanto nas células vegetais, tá? Alguma pergunta? Eu sei que esse assunto é um pouco complicado para vocês, porque é muito conteúdo, muita coisa, e a gente passou aí quase 4 meses parado, né? Mas aí, esse tema aqui, esse conteúdo é importantíssimo para vocês. Então, vocês têm que realmente, você não pode fugir desse conteúdo, não. Tá, gente? Vocês têm que realmente estudar ele. Pegar o livro para estudar, pode assistir outras videoaulas, pergunta aí no grupo, pode ir no meu PV, tá? Que é para estar sanando essas dúvidas de vocês aí. Isso aqui é um conteúdo importantíssimo. Por esse slide que eu vou mandar para vocês aqui, dá para vocês tirarem muitas dúvidas de vocês também, tá?
Então, vamos passar para a quinta questão. Isso aqui é uma célula animal e uma célula vegetal que eu coloquei aqui para vocês, só para mostrar aqui, ó, que aqui nós temos, que foi da pergunta anterior, né? Que as mitocôndrias aqui, ó, estão presentes tanto nas células vegetais quanto nas células animais, tá? Mas eu já havia mostrado isso para vocês no slide anterior. Então, vamos aí para a última questão, que é a questão 5, tá? Vamos ler aqui a questão aqui. Já até com fome, não comi nada ainda hoje. Né, professor, eu comi uma bacia de cuscuz, farofa, carne de ovo, carne de bode, carne de galinha, eu tô com fome. Não, até passar fome, tu não conta, não. Tá falando aqui, eu preciso de energia pro meu corpo. Só falando, gastando energia aqui. Também, se levar um choque. Produção. Não dá certo mais, não. Levar carboidrato para mitocôndria para produzir energia. Vamos lá, então. Ler aqui o enunciado aqui da questão. As células são componentes fundamentais de todos os seres vivos, né? Todos os seres vivos são compostos por células, né? Tanto que os vírus, nós falamos que eles não são seres vivos. Um dos motivos é esse, porque ele não é composto por células, tá? Esse é conteúdo de segundo ano, a gente vai estudar depois sobre os vírus, tá? Não sendo encontrado apenas nos vírus, ó, tá até falando aqui, né? Que os vírus não possuem células. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? É o que eu falei para vocês. Entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado, né? Recebendo o nome de. Isso que eu expliquei para vocês lá nos primeiros slides, né? Que são as células eucariontes, que possuem o núcleo organizado, e nós temos já a outra célula, né? Que não possui o núcleo organizado, que nós chamamos o nome dela de células Procariontes. Procariontes, justamente. Parabéns, que já respondendo aqui, né, o colega que você já acabou de responder, a alternativa certa é a, que são as células procariontes. Ele está querendo que você marca a alternativa que as células não possuem núcleo organizado, que são as células procariontes, né? As células vegetais possuem núcleo organizado, são eucariontes, né? As células eucariontes aqui possuem núcleo organizado, né? No caso. E as células autotróficas aqui não tem nada a ver, né? As células autotróficas são as células vegetais, as que conseguem produzir seu próprio alimento, são autossuficientes, né? Nós temos dois tipos aí de organismos vivos, autotróficos, eu já comentei isso para vocês em sala, trófico vem de alimentação e auto é de suficiente, né? Então quer dizer que possui seu próprio alimento, né? Consegue produzir seu próprio alimento, que são os vegetais. E nós estamos dentro dos euterotróficos, tá? Que não conseguimos produzir nosso próprio alimento. Temos que conseguir outras fontes energéticas para conseguir conseguir esses alimentos aí, para conseguir essas fontes de energia. Então, as células que não possuem núcleo organizado são as procariontes, tá? Então, alternativa A aí, a correta, né? Tá falando aqui, ó, entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado. Então, são as células procariontes, que não possuem núcleo organizado. Então, terminamos aqui, tá? A aula. Deixa eu só voltar aqui a ver o rostinho de vocês e conversar com vocês. Deixa eu parar essa apresentação. Então, alguma dúvida, gente, até aqui, desse conteúdo? Rapaz, na hora da prova vai ter um monte, ó. Ei, Tá professor. Tu é doido pra ir dormir. Ei, professor, cara, essa é a prova mesmo? Agora, vou acabar de abrir a sala. Tá eu maluco? vou mostrar. Ah, não, professor, meu Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vixe. Como que vocês vão entrar no Socrative para resolver essa prova aí, tá? Como que vocês vão entrar lá no Socrative lá. Deixa eu fazer uns ajustes aqui, que é para vocês verem minha tela. Vocês não estão vendo minha tela não, né? Ou estão? Não, professor, tamo não. Aham. Eu não tô não.
Então, eu vou espelhar aqui agora para vocês verem minha tela por completo, que é para vocês conseguirem mostrar para vocês como que vocês vão entrar lá no Socrativo para fazer a prova, tá? Estão perguntando se a prova é em grupo. Não, individual. E aí, vocês estão conseguindo ver minha tela agora? Sim. Não? Então, presta atenção, abri uma aba aqui, ó. Vocês vão abrir uma aba aí do computador de vocês aí, ó, ou da internet, né? E aí, vocês vão entrar aqui normal aqui, ó, pelo site do Socrativo. Quem tiver o aplicativo baixado no celular, aí você entra pelo aplicativo. Digita lá, ó, Socrativo, né? Aí vai dar o site aqui para vocês, ó, Socrativo. Clica lá em Socrativo. Estão conseguindo ver aí, né, gente? Aí você, aqui vem em inglês, tá? Você pode clicar com o mouse aqui com o botão direito, ó, coloca aqui, ó, traduzir para o português, tá? Traduz para o português. Aí você vai vir aqui, ó, conecte-se, tá? Conectar no site Socrativo. Aí você vai perguntar aqui, ó, se você vai querer entrar como aluno, né? Aqui, ó, login do aluno e login do professor. Aí é óbvio que vocês vão clicar login do aluno, né? Vão entrar como aluno. Clica aqui, ó, login do aluno, e aí vai abrir essa página aqui para vocês. Vocês podem observar, ó, que aqui está em inglês, tá? Tá em inglês. Por quê? Porque tá o país aqui, ó, dos Estados Unidos, inglês, tá? O idioma lá, o inglês. Então, vocês clicam aqui, ó, né? Clica aqui, aí vem aqui e procura o nosso país, que é o Brasil. Brasil, português. Aí já mudou aqui, ó. Login do aluno. Você vai digitar aqui, ó, nome da sala. Tá pedindo o nome da sala. Então, primeiro, você vai digitar o nome da sala e não o nome do aluno. Tá? Então, vamos lá. O nome da sala é número 1, né, que é primeira. Aí você digita lá, ó, série. Vou mandar lá no grupo o nome dessa sala aqui. Série CPU 2020. 2020, tá? Primeira série CPU 2020. Oi? Tudo maiúsculo? Tudo maiúsculo. Aqui não vai conseguir entrar porque eu não liberei a sala ainda, mas eu vou liberar bem aqui, que aí a gente vai conseguir entrar, vocês vão ver direitinho como é que faz, tá? Deixa eu entrar aqui para me liberar a sala lá, que aí desconsidera isso aqui, tá, gente? Que eu tô fazendo aqui. Isso aqui é parte nossa do professor. Nem vai aparecer as respostas. Vai responder tu, safado. Então, vamos lá, voltando. Viram lá, né? Primeiro, entra lá no site, aí digita lá, entra como login do aluno de vocês lá, e aí muda o país lá, o país aqui, ó, para Brasil Português. Aí vai aparecer essa página aqui para você digitar primeiro o nome da sala, tá aqui, ó, o nome da sala. Então, primeiro que você tem que digitar o nome da sala. Quando eu entrar aqui, ó, vai pedir o meu nome, que é o nome do aluno, né? Aí entra aqui, ó. Agora sim, o nome do aluno, né? Deixa eu mudar aqui de novo para português. Ah, não, como eu não tinha atualizado, vai pedir o nome da sala de novo. E, professor, o link desse Socrativo você vai mandar na sala de aula, ou é onde mesmo? Bom, vou mandar lá no nosso grupo. Ele não tá pesquisando no Google não, menino. Ah, tá, beleza. Cala a boca, não tô falando professor, urubu. Aí, ó, agora vai pedir o nome de vocês. Vocês viram que pediu o nome da sala, né? Primeira série CPU 2020. Aí o nome de vocês aqui, ó. Insire o seu nome. Tá? Eu vou colocar aqui só teste aqui, que é para mim saber depois. Aí vocês vão digitar o nome de vocês. Lá, coloca lá Lucas Gabriel. Aí coloca a turma na frente. 1301 ou 1302, tá? Coloca lá a turma que é para facilitar para mim. Aí digita o nome de vocês aí, ó. Concluído. Já vem aqui o simulado aqui, ó. A prova, né? Primeira pergunta de 5. Primeira de 5, ó. Vou marcar aqui aleatório aqui. Eu marquei ó, enviar a resposta, né? Quando você responde a pergunta, não tem como voltar de novo, tá? Igual eu responder a questão 1, não tem como eu voltar de novo para 1. E se você marcou nela lá, ó, na questão,
Aliás, você tem que responder primeiro a 1 para você ir para a questão 2, para pular para 2, tá? Aí responde a 2 aqui, ó, enviar a resposta. A 3, enviar a resposta, até finalizar. A 4 e a 5. Aí vai aparecer aqui para você, ó, você concluiu a atividade atual, esperando a próxima atividade começar, tá? Aí, pronto, você já resolveu a prova de você, a sua, e aí depois vai aparecer aqui no relatório para mim, ó, tá? Vai aparecer aqui no relatório para mim. Professor, aí já pode fazer aqui, já. Ó. Já tem aluno entrando aí? Já pode fazer, eu deixei liberado, tá? Ó, só lembrando que as respostas, elas são aleatórias, e eu coloco aqui um método aqui, que elas pulam e a resposta, tanto a resposta quanto a pergunta. Então, não adianta você colar, não, a questão 1 é A. Se você for marcar a A lá, toda vez que você entra, muda, tá? Então, não vão nessa não, que elas são todas aleatórias aí, tá? Não vão querer passar a cola pro aluno não, que você vai acabar passando a cola errada. Tá bom? Não faz isso não. Leia direitinho a pergunta aí, as perguntas, e vão respondendo, tá? Professor, tem alternativa de múltipla escolha? Se cair a internet, vocês entram, são todas múltipla escolha, todas de marcar. Se cair a internet, vocês entram de novo, até concluir, tá bom? Se cair a internet. Já estou respondendo aí, alguém foi... Então, se você não tiver nenhuma pergunta, a aula já está encerrada por aqui, tá? Vocês podem já estar saindo da sala e estar resolvendo a prova. Se tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone e ficar à vontade. Pergunta, sugestão, alguma coisa que vocês queiram complementar, pode estar perguntando, colocando aqui, tá?